Alberto Quadros Coimbra é formado em matemática pela UFRJ, mestre em ciências da matemática pela Universidade de Nova York e doutor em engenharia elétrica pela PUC-Rio. Desde 1999, Carlos Alberto é pesquisador do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Carlos Alberto teve contato com a COP a partir do seu pai, o professor Coimbra, e nos conta sobre as lembranças que possui sobre a criação da COP. A COP, na verdade, aportou lá em casa e eu fui surpreendido. Na verdade, eu tinha 11 anos, então, quando comecei a perceber aquela movimentação diferente, mas eu tenho pouca memória assim direta de perceber de reuniões e jantares e eventualmente visitas de professores estrangeiros. Essa foi minha relação com a COP. Agora, a minha relação com meu pai começou muito antes, né? Basicamente se centrava bastante no empenho que ele tinha que a gente fizesse esporte, né? Sempre foi muito importante para ele o esporte viesse junto com a educação. Então, era uma coisa que ele fazia questão. Eu acho que mesmo na COP ele tinha essa preocupação e nós morávamos na época perto do Fluminense e começamos a nadar lá. Ele, botafoguense, doente, né, que sempre foi, e mesmo assim ele acabou sendo diretor de natação do Fluminense. E eu e meu irmão nadávamos no Fluminense. Eu fiz uma carreira como nadador, fui campeão brasileiro durante, sei lá, 8 anos, desde infantil até adulto, adulto com 18 anos, porque na verdade eu parei de nadar com 18 anos de idade, né? Fiz vestibular, naquela época ninguém prosseguia, éramos totalmente amadores e com 18 anos eu fiz vestibular e entrei para a faculdade, aqui para o UFRJ, para engenharia. Eu entrei aqui em 70, né? Foi o primeiro ano de faculdade, e logo em 70 eu já comecei a fazer curso no IMPA. Eu gostei muito. O fato é que os cursos do IMPA eram muito estimulantes e eu acabei gostando demais de estudar matemática e eu acabei me formando em 2 anos e larguei a engenharia e fui fazer o mestrado de matemática no IMPA. Acabei seguindo essa carreira. Eu comecei no LNCC e aí comecei. Eu fiquei até 99 e eu acabei pedindo transferência para o Museu de Astronomia ali em São Cristóvão e estou lá até hoje. Ana Bárbara Coimbra, seguindo a sugestão do seu avô, o professor Coimbra, se formou em Engenharia Mecânica pela UFRJ e ingressou recentemente no programa de Engenharia Mecânica da COP, onde cursa o seu mestrado. Ela nos conta um pouco sobre as lembranças que possui das histórias do avô sobre a COP. Do meu avô, em Teresópolis, ele me perguntou o que pensa fazer quando você crescer. Hoje em dia é uma memória que eu vejo com muito carinho, isso de saber que foi o meu avô que foi a primeira pessoa a sugerir que eu fizesse engenharia. Na verdade, o Coimbra, meu pai, ele tinha esse projeto da engenharia como ciência, e não a engenharia como uma simples executora de projetos, mas que fosse capaz de desenvolver com originalidade, né? O engenheiro naquela época não pesquisava. As pesquisas naquela época eram feitas por biólogos, por físicos, por matemáticos. A escola de química que tudo se criou. Então, as pessoas que estavam em volta da escola de química que foram os originários do primeiro programa, né? A COP começou como algo, juntar algumas pessoas que tinham ideias parecidas, arranjar uma ou outra sala, começar a dar aulas, chamar professores de fora para colaborar, e aí se criou a primeira pós-graduação do Brasil. Eu acho que essa questão do financiamento, é que foi o grande salto, né? O Pelúcio, o BNDES, foi que os grandes impulsionadores do começo da COP. E dinheiro, eu acho que também do Banco Mundial, porque o apoio internacional sempre foi muito importante para o desenvolvimento da COP. Veio muito apoio financeiro, uma espécie de uma onda americana, né? Eu peguei
surfei nessa onda e trouxe muitos professores americanos, mas para uma finalidade um pouco diferente que eles tinham em mente. Eles pensavam muito em modificar a administração da Universidade Brasileira. E nós pensávamos em fazer o ensino propriamente dito de mestrado e doutorado. E foi o que fizemos. Sempre esteve na ideia, né, da COP de você misturar diferentes conhecimentos, de criar diálogos, pontos de diálogos entre diferentes engenharias. Que eu me lembro muito dessa troca internacional, porque principalmente os professores estrangeiros, eles acabavam indo jantar lá em casa, né? O Frank Tiller, que foi professor do meu pai, onde ele fez mestrado, e outros professores que vieram depois. Me lembro particularmente dos professores russos, porque minha mãe começou a estudar russo. Eu acho que esse espírito COP é principalmente a coisa da dedicação, né? Crucial nesse espírito COP. Então, sempre me pareceu que meu pai dava muita importância a isso, né? Dedicação. Eu acho que sem isso, eu acho que não teria havido COP. E eu acho que todos os professores nesses primórdios da fundação da COP eram muito dedicados, né? Eles se imbuíram dessa missão, né? de criar essa pós-graduação brasileira. Primeira pós-graduação institucional da América Latina, né? Claro que na USP já existia o doutorado, algumas pessoas, o Fernando Henrique tirou um doutorado nisso, já existiam doutores, mas não existiam programas institucionais, garantindo uma sequência ao programa de pós-graduação. Foi a grande importância. A partir daí, todos os outros programas foram criados. E a COP teve, como foi esse primeiro programa, né, teve um papel importante em todos os outros programas, porque muitos dos professores do Brasil vinham para cá fazer pós-graduação e voltavam para os seus lugares de origem e davam sequência a essa. Então, a importância também como germinador da pós-graduação em todo o Brasil. A COP desempenha otimamente o papel. O efeito multiplicativo de professores formarem mais professores, que por sua vez vão formar bons alunos e professores de tempo integral. O fato é que o crescimento da COP foi extraordinário, né? Em pouco tempo foi adicionando programas e programas. Até hoje a gente não viu esse desenvolvimento industrial acompanhar que seria o que poderia acontecer de melhor, dando mão de obra, né? Aproveitando a mão de obra criada pelas pós-graduações no Brasil. Porque a gente tem profissionais muito qualificados que não estão sendo absorvidos pela indústria. E acho que isso está muito ligado a esse processo de desindustrialização que o Brasil está passando nos últimos anos, assim, nas últimas décadas até. Qual o sentido da pesquisa em engenharia hoje em dia se você não tem a indústria para aplicar esses conhecimentos? Porque se você não tem a indústria, você vai ter menos engenheiros formados e vai ter menos indústria, consequentemente, alimentando assim. Mas o que eu vejo na COP hoje é um movimento de resistência até em relação a esse ciclo. Eu espero que a importância da pós-graduação continue crescendo. Essa mentalidade desenvolvimentista talvez seja ultrapassada, mas o fato é que o desenvolvimento industrial também a gente não pode abrir mão. Então, a grande esperança é que a economia brasileira possa usufruir e empregar e valorizar a mão de obra criada pela COP. E sobre o que eu vejo para o futuro da COP, tem muito potencial e muitas linhas de pesquisas novas que, na verdade, sempre estiveram lá. Acho que a COP sempre esteve ligada a essas pesquisas de preservação do meio ambiente, também de inovação, porque eu sinto que toda a inovação do Brasil não vem necessariamente da indústria em si, são aqui vem muito mais de centros de pesquisas das universidades, como a COP mesmo.